Olá pessoal, então vamos ao primeiro vídeo do nosso curso referente a procedimentos e rotinas administrativas da pós-graduação. Então agora com o tópico 4.1 referente ao cadastro do curso, estrutura curricular e registro das disciplinas. As normativas bases que normatizam esses procedimentos estão listadas na apresentação e para maiores detalhes vocês podem entrar no link disponível para cada uma delas. A pós-graduação, então, ela tem por objetivo desenvolver e aprofundar os estudos e aprimoramento técnico profissional concluídos em nível de graduação, por meios de curso de especialização e residência, que são os cursos lato sensu, e mestrado e doutorado, que são os cursos stricto sensu. Além disso, nós temos as atividades de estágio em pós-doutorado. Nesse sentido, os cursos devem ter sua estrutura curricular e suas disciplinas planejadas e elaboradas com a finalidade de alcançar estes objetivos. Então, o Núcleo de Controle Acadêmico da Pós-Graduação ele efetua esses procedimentos referente ao cadastro dos cursos no Sistema de Informação de Ensino, o SIE da UFSM. E para cada procedimento há um processo a ser seguido antes de efetivado no sistema, né? Então, para padronizar estes procedimentos, foi elaborada a Instrução Normativa número 8 de 2023, que foi entrada em vigor em outubro do ano 2023. Né? Essa ISN estabeleceu os procedimentos e documentos necessários, então, para a solicitação das alterações no cadastro e na estrutura curricular dos cursos de pós-graduação. Essas alterações vão desde a própria estruturação na estrutura, nas disciplinas, nas linhas de pesquisa e áreas de concentração do curso, por exemplo. As propostas de fusão de programas de pós-graduação e até os seus desmembramentos, né, no caso, também estão instruídas nessa IN. Entretanto, reforçamos aqui que a proposta de fusão, ela segue um procedimento igual à criação de curso e da estrutura curricular destes, pois também se trata de uma criação nova na parte de registro acadêmico. Então, para a criação dos cursos de pós-graduação na UFSM, né, os cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, são propostos por grupos de docentes da UFSM, né, instituídos em última instância pelo Conselho Universitário. Os cursos eles são encaminhados para a PRPGP respeitando determinados prazos, né, que tem uma chamada interna para isso, né, e segue conforme as normas de avaliação de proposta de cursos novos, a PCN da CAPES. O registro institucional desse novo curso, então, bem como a possibilidade de edital para ingresso nestes cursos, somente é possível após a homologação da recomendação da CAPES pelo MEC. Então, após criados os cursos na instituição, né, eles poderão propor alterações de disciplinas, de linha de pesquisa e áreas de concentração, bem como demais alterações que forem necessárias, todas essas de acordo com os procedimentos descritos na Instrução Normativa 08 de 2023. Então, a criação dos cursos lato sensu, ela atende umas demandas específicas de aperfeiçoamento e desenvolvimento e compreende, então, os cursos de especialização, de residência médica, que tem ele é regulamentado por normas específicas da Comissão Nacional de Residência Médica e os programas de residência profissionais, ou seja, na área profissional da saúde, o multiprofissional e o uniprofissional, que são regidos por norma específica do Conselho Nacional de Residência, multiprofissional em saúde, e programas de residências profissionais que podem ser normatizados de acordo com a documentação da sua área de conhecimento, né? Então, a criação desses cursos, ele segue umas propostas dos grupos docentes da UFSM, sendo que se enquadram em 3 modalidades, né? Os cursos, eles podem ser permanentes, ou seja, aqueles cursos que terão um ingresso regular de acordo com o seu início e fim de curso, e os cursos eventuais, que são cursos propostos de forma a ter até 2 edições deste curso, né? E uma modalidade seria a in company, que os cursos estão previstos via contratos, convênios ou termos de parceria ou edital de financiamento específico para estes casos,
né? Então, normalmente, eles são cursos eventuais que têm um prazo estabelecido neste acordo entre as instituições. Então, a UFSM, ela possui o Sistema de Informações para o Ensino, o SIE, né, que faz a gestão interna da parte acadêmica e administrativa da UFSM. No caso do cadastro de curso, para podermos tornar as matrículas possíveis, a gente faz o registro destes cursos no cadastro de cursos do SIE. Então, ele é feito pelo controle acadêmico, né, e todas as coordenações de cursos e secretarias têm acesso à consulta do cadastro de curso no SIE através dessa aplicação que aparece na apresentação. É nesta aplicação que são inseridas todas as informações acadêmicas do curso, de acordo com, por exemplo, a janela que nós temos nessa apresentação, onde temos o nome da unidade, bem como a unidade que está vinculada a este curso, né? Esse nome da unidade, então, o nome do curso, ele é criado pela Proplan atualmente, de acordo com as informações constantes no processo de criação do curso. Então, na aba Acadêmicos desse cadastro no SIE, nós temos as informações referente a, por exemplo, ao nível de curso, onde está informado se ele é um curso de especialização, de residência, de mestrado ou doutorado. A classificação do curso é um campo interessante porque é nele que a gente informa se esse curso é presencial, ele é EAD, ele vai ter também um impacto no cálculo de encargo docente. Então, baseado de acordo nessa classificação do curso, esse curso vai ter encargo didático para os docentes ou não, né? O campo de grau do curso, então, informa o grau da titulação, que vai ser informado no diploma ou no certificado. E o campo nome impresso no diploma também vai ser inserido com as informações do nome que este curso terá no diploma. Mais abaixo, então, nós temos os campos de autorização, reconhecimento e renovação, onde são inseridos os documentos, por exemplo, os pareceres do nosso CEP, referente à criação de curso lato sensu, bem como as portarias e resoluções. A resolução da UFSM que cria algum curso e as portarias, por exemplo, da CAPES e do MEC, com a homologação deste curso, bem como a renovação deles através das avaliações quadrienais. Na aba, então, observações, ela é uma informação bem recente até, né, que foi solicitada por nós para ter no cadastro dos cursos, para nós inserirmos as informações referentes aos processos administrativos que geraram alguma alteração no cadastro de curso. Então, através dessa aba, a gente consegue, bem como vocês, verificar quais processos tiveram algum impacto no registro acadêmico de algum curso. Na aba Versões é onde aparecem as versões da estrutura curricular deste curso, né? No caso, então, nós temos aqui o exemplo, né, do agronegócios, o mestrado acadêmico, onde ele já teve duas estruturas curriculares, ou seja, duas versões diferentes. Uma que foi criada em 2016 e uma recente em 2024. Essa de 2024, iniciando agora no segundo semestre letivo de 2024, no quais os alunos ingressantes deste curso já entrarão nessa nova versão de estrutura curricular criada pelo curso. Então, nos campos de períodos que está marcado na imagem, nós temos os campos de tempo de curso, ou seja, o termo médio, o número de períodos, o número mínimo de períodos e o número máximo de períodos. Isso nada mais é do que o tempo de conclusão de curso. Então, o termo médio, que seria de 4 semestres, né? O número mínimo de períodos, ou seja, o número mínimo de semestres referente a 2 semestres, e o número máximo de períodos, 6 períodos. Neste caso, equivalendo a 12 meses para a conclusão pelo prazo mínimo, 24 pelo prazo máximo e mais a prorrogação de 6 a 12 meses que os cursos têm. No campo total de créditos, então, é informada a quantidade de créditos que este curso tem e exige para a titulação dos discentes destes cursos, né? A carga horária mínima, ela pode ser tanto 0 quanto uma outra informação ali, referente à quantidade de disciplinas, e a carga horária máxima, a mesma situação.
Então, na aba de estrutura curricular, a gente vai ter as informações que são inseridas referente à própria estrutura curricular do curso e as disciplinas constantes nessa estrutura, né? Para a gente poder ver as informações de uma estrutura curricular, é preciso antes selecionar a respectiva versão da estrutura na aba de versões. Então, após ser selecionada a versão que a gente deseja verificar as informações, basta mudar para a aba da estrutura curricular, que as informações estarão disponíveis lá. No caso do curso de agronegócios, nós temos uma estrutura curricular atual de 2024 com 3 estruturas, sendo as disciplinas obrigatórias, as eletivas / optativas, que são as não obrigatórias, e as não computáveis. Neste campo aqui também a gente pode informar, no caso das disciplinas obrigatórias, a quantidade de carga horária mínima que os discentes devem ter nessa estrutura, bem como a máxima e também a quantidade de carga horária de extensão, se for o caso. Na aba de disciplinas dos currículos, né, na mesma aba que de estrutura curricular, nós temos as disciplinas que são registradas em cada estrutura, né? Então, essas disciplinas que se encontram neste item são aquelas que os cursos poderão realizar a oferta para o semestre letivo. Ao entrar, então, nas propriedades de uma dessas disciplinas, a gente consegue verificar as informações que elas têm, né? No campo interligação, integralização, nada mais é do que informar se ela é uma disciplina obrigatória ou não. Nos demais campos, então, de conceito, a gente lança as avaliações dessas disciplinas, né? No caso de uma disciplina normal, ela é informada o conceito -B para aprovação, e uma disciplina não computável, no caso EDT ou docência orientada, ou alguma situação que esteja dentro desse escopo, é lançado o conceito de aprovação aprovado. Então, após inseridas todas essas informações, o cadastro de um curso ele está completo, né? Então, o curso novo aparecerá nos registros acadêmicos e poderá ser inserido num sistema de inscrição de processo seletivo de um edital. Os cursos já existentes terão seus dados atualizados e as novas versões da estrutura curricular e suas disciplinas disponíveis para a comunidade acadêmica, né? Então, para chegarmos nesta etapa de registro, né, é necessário que as coordenações de cursos façam os seus procedimentos e emitam os documentos necessários para que o Núcleo de Controle Acadêmico de Pós-Graduação consiga registrar a estrutura da melhor forma possível. Então, vamos falar mais diretamente da estrutura normativa número 8, né? Ela estabelece procedimentos necessários para a criação, alteração e atualização da estrutura curricular dos cursos de pós-graduação. Em formato de capítulos, ela é dividida em item de atualização de disciplinas, a criação, inclusão ou exclusão de disciplinas, alteração da estrutura curricular do curso e das propostas de fusão e desmembramentos, como eu comentei antes. Os cursos novos, então, eles devem enviar a documentação de acordo com as instruções e formulários disponíveis nessa IN, porque ela é feita para a gente fazer o registro deste curso e da estrutura curricular no sistema. Então, conforme dito, então, a gente precisa desses dados corretos, né? E os cursos encaminham esses documentos em formulários no PEN para a gente realizar o devido registro. Então, de acordo com a IN, né, constituem atos de alteração da estrutura curricular os ajustes, né, que nada mais são do que alterações em disciplinas eletivas e optativas que não têm impacto na formação discente. E a gente não precisa fazer uma adaptação curricular, né? Não é necessário criar uma nova estrutura curricular nesses casos aqui, né? E o ato de reestruturação, né, que são alterações que compreendem que geram impacto na formação discente, né? Ou seja, as disciplinas obrigatórias, a criação e exclusão de linhas de pesquisas, de áreas de concentração, a alteração na integração curricular, dentre outras, né? Que levam à necessidade de uma criação de nova versão da estrutura curricular. Lembrando também, né, conforme temos aqui, né, que sempre se tratar de linha de pesquisa ou área de concentração, é preciso verificar o que a coordenadoria de pós-graduação tem
para analisar nestes casos, né? Então, vocês podem tramitar os processos ou enviar por e-mail para a CPG realizar a sua análise, ok? De preferência, antes de abrir o processo. Então, as estruturas curriculares e as suas alterações já devem ser formalizadas no PEN, né, com antecedência de um semestre letivo, pelo menos, para que se tenha tempo hábil para a gente analisar as demandas solicitadas, né, fazer os devidos registros no sistema e dar tempo de realizar todos como é que eu posso dizer, ajustes no sistema, bem como realizar as ofertas das disciplinas para o próximo semestre letivo, né? Ao mesmo tempo, devem ser inseridos também, sempre que for necessário, os formulários de criação e alteração de disciplinas, né, conforme consta na página de serviços referente a isso. Esses formulários ajudam a gente a obter as informações necessárias para cada disciplina. Então, sobre a estrutura curricular dos cursos, né, de acordo com as exigências de integralização e créditos das disciplinas, os cursos possuem uma estrutura determinada, muitas vezes também com orientação do documento de área da CAPES, né? Então, essas estruturas que a gente já estipulou, 2 ou 3 pelo menos obrigatórias que os cursos devem ter, que é a estrutura de disciplinas obrigatórias, né? Que são disciplinas obrigatórias consideradas indispensáveis à formação de todos os discentes, né? Independente da área de concentração ou linha de pesquisa. As disciplinas não obrigatórias, né, que são as eletivas ou optativas, né, que contêm disciplinas onde os alunos precisam fazer, mas não todas. Eles podem escolher de acordo com o seu plano de estudos, ou área de conhecimento, área de concentração ou linha de pesquisa, né? E a estrutura curricular de atividades complementares de pós-graduação, ela contém as disciplinas, por exemplo, de docência orientada e das atividades complementares de pós-graduação, a CPG. A própria EDT pode estar também dentro dessa estrutura curricular, né? Além dessas 3, então, que a gente já comentou aqui, nós temos também a estrutura que os próprios cursos podem criar, né? Então, além da estrutura obrigatória ou não obrigatória, os cursos podem também criar algumas específicas quando for necessário. Por exemplo, um curso que quer ter uma disciplina numa área uma estrutura de disciplinas em sua área de concentração, né? Uma estrutura em sua linha de pesquisa. Os cursos podem também fazer isso, não tem problema, e a gente consegue adequar o sistema para isso. Então, algumas observações, né, que nós temos. Sempre que houver uma quantidade mínima que cada discente deve integralizar em alguma estrutura, é importante que seja informado nesses casos aí também, né? E, por exemplo, muitas vezes os cursos nos informam que a estrutura curricular que aparece no site não condiz com as linhas de pesquisas que eles têm, por exemplo. Isso significa que a estrutura curricular não foi criada baseado nas linhas de pesquisas dos cursos, né? Então, o que está no site de estrutura curricular não é diretamente as informações referentes a quais linhas de pesquisa e área de concentração que este curso tem. Então, a gente precisa, para aparecer, por exemplo, na estrutura curricular, os cursos precisam informar para nós quais são as disciplinas que devem ser feitas por alguma linha de pesquisa. Daí a gente adiciona essas disciplinas na linha de pesquisa. Lembrando também que o plano de estudos dos discentes é o local onde os discentes vão informar as disciplinas que querem cursar. Então, essa estrutura curricular dividida, baseada de acordo com o que o curso deseja, vai ajudar muito na análise dos planos de estudos e também dos históricos escolares. Então, a reestruturação deve ser feita através de um PEN, né, o processo do ato de reforma de programa curso de pós-graduação, que deverá conter os formulários de registro da nova estrutura, os formulários de registro das disciplinas, bem como as atas dos colegiados e departamentos envolvidos, quando for o caso. Esse processo, então, ele deve ser feito sempre que for necessário uma alteração na estrutura curricular dos cursos, né? E
dependendo da situação, por exemplo, deve ser encaminhado para o Conselho da Unidade de Ensino. Lembrando também que todas essas alterações nos cursos devem ser informadas na plataforma Sucupira e vice-versa. Não é apenas fazer uma alteração da estrutura curricular ou de disciplinas e informar na plataforma Sucupira sem que a gente não faça esse registro no CI dentro da UFSM. Então aqui é um modelo do formulário de registro que nós temos, né, onde são precisos que sejam inseridas as informações referente a isso que a gente precisa para fazer o registro do cadastro do curso. A parte da estrutura curricular, aqui nós temos um exemplo das disciplinas obrigatórias, onde deve ser informadas as disciplinas. Se for nova disciplina, informa que é nova. Se já for uma disciplina existente, coloque o código dessa disciplina existente, bem como as informações. No caso da disciplina nova, deve-se colocar as informações constantes no formulário de criação dessa disciplina. No caso de lotação da disciplina, o que é isso? A disciplina tem que estar lotada em algum lugar, ela vai estar lotada num departamento, ela vai estar lotada num curso, quem é responsável por ela, né? Então este campo deve ser informado para isso. No caso do tipo de disciplina, ela deve ser informada se ela é regular, cumulativa total, parcial, conforme a classificação da resolução da UFSM que trata disso. Aqui nós temos um exemplo das estruturas de disciplinas de eletivas optativas, né? A mesma situação da anterior, mas com um nome diferente da estrutura. No caso aqui, as disciplinas de atividades complementares, nós temos um exemplo da APG 303, que é a docência orientada a 1, que é uma disciplina padrão usada para os estágios de docência orientada na UFSM. Caso for necessário criar alguma outra, o curso vai informar a necessidade disso. Nesse exemplo aqui nós temos publicação de artigo e orientação de iniciação científica. Então aqui também é mais um modelo da estrutura de disciplinas quando for criada e personalizada pelo curso para áreas de concentração ou linha de pesquisa, por exemplo, né? Da mesma forma das demais, devem ser inseridas as informações de acordo com isso. Então, o registro de disciplinas são obrigatórios para a gente poder criar a estrutura curricular, né? Então, na verdade, antes de a gente criar a estrutura curricular, nós temos que ter o registro das disciplinas efetivadas, né? Então para podermos fazer isso, né, foram criados os formulários de registros de disciplina conforme as instruções, a instrução normativa número 8 da PRPGP, né? Então, os cursos encaminham os processos de criação, alteração, inclusão ou exclusão de disciplina na estrutura do curso, com abertura de processo no PEN encaminhado ao núcleo de controle acadêmico, né? Tem a página de serviços, então, que está disponível no link da apresentação. Conforme a IN, então, né, os cursos encaminham o processo eletrônico para nós, sempre que houver necessidade. Nesse caso aqui, por exemplo, citamos uma alteração de nome, né? Uma simples alteração de nome de uma disciplina gera a criação de uma nova disciplina, porque a gente não pode alterar o nome de uma disciplina simplesmente por causa que foi decidido que aquele nome não é mais válido. Mas essa disciplina ela já tem um histórico de ofertas dessa disciplina. Ela já foi ofertada em outros momentos, então há outros discentes que já realizaram ela em algum momento. Então a gente não pode alterar uma disciplina que já existe apenas devido a uma necessidade de alteração de nome. Mas quando houver isso, a gente cria uma nova disciplina com um novo código. Da mesma forma, se houver alteração de créditos ou alguma outra situação que seja necessária a criação de nova disciplina. Então, as solicitações elas devem ser apreciadas no colegiado de departamentos envolvidos, né? E devem ser propostas por meio do formulário de criação. O processo de inclusão, então, de disciplina, ele refere-se à inclusão de uma disciplina que já é ofertada em outro curso, né? No caso, então, se a gente for realizar apenas a inclusão de disciplina, não é preciso o formulário, pois nesse caso a disciplina já existe, né? E a gente só precisa anexar ela. Um problema que nós temos aqui é que se for uma disciplina onde não tem uma ementa registrada ainda, no caso, então, vai ter que ser enviado o formulário com as devidas informações de objetivos, ementa, conteúdo, programática e bibliografia. Chamamos a atenção também para que, se for feito algo em cima de disciplinas obrigatórias, é necessário que seja enviado o processo de reforma da estrutura curricular, sempre. Aqui está, então, o formulário de criação da disciplina da pós-graduação, com as informações mais
completas e que a gente precisa para fazer o registro disso, né? Então, é obrigatório que venha inserido praticamente todos os campos que nós temos aí, com a devida situação da disciplina. Então, o fluxo do processo de criação e alteração de disciplina, ele vai ser a abertura do PEM pelo curso, né, passar nos departamentos e colegiados envolvidos, né, inseridos os formulários necessários, né, e ele pode ser tramitado para mais de um curso, né, uma disciplina que vai ser ofertada para mais de um curso deve passar por todos esses cursos, né, então, para permitir isso, o PEM ele deve ter a unidade de cada interessado, ou seja, cada curso PPG deve estar inserido como interessado no processo no PEM. Sem isso, não vai ser possível realizar a tramitação para mais de um local, bem como mais de um departamento. Tá? Então, após o processo tramitar para todos os envolvidos, né, todos os interessados, ele é tramitado para o Núcleo de Controle Acadêmico para registro. Né? Após o registro no CIE, o processo é retornado para um dos cursos para ciência e arquivamento. E lembramos também que essas alterações, após realizadas, devem ser lançadas na plataforma Sucupira. A atualização de disciplinas, então, nada mais é do que os cursos atualizarem seus objetivos e ementas, né? Nesses casos, então, tem um processo interno onde os cursos farão o trâmite apenas para inserção do novo conteúdo programático, por exemplo, dentro da disciplina. Então, esse processo ele é obrigatório para toda atualização de objetivos, da ementa, o conteúdo programático e bibliografia que sejam registrados no cadastro no CIE, né? Isso aí exige também para disponibilização no portal do Ementário, pois essas disciplinas elas podem ser usadas pelos discentes para solicitar aproveitamento ou dispensa dentro da própria UFSM ou em outras instituições, e para isso é exigido o conteúdo programático da disciplina que está disponível no portal do Ementário da UFSM. Da mesma forma, nós temos a página de serviços que trata sobre isso, disponível na apresentação. Então, o procedimento para atualização de disciplinas, ele não muda muito, né? Ele tem a abertura do processo de atualização, é inserido o formulário, né, que deve ser preenchido pelo docente responsável pela disciplina, ou pelo menos que ele faça a orientação deste preenchimento, né? O formulário é igual ao da criação da disciplina, poucas mudanças ali, mas se for necessário alguma alteração do tipo de disciplina, bom, então é importante que seja tramitado para o Núcleo de Controle Acadêmico para análise da situação, né? Então, após a aprovação, ele deve retornar à secretaria, o processo retorna à secretaria do curso, né, após avaliado pelos docentes e colegiados envolvidos, e registra na plataforma Sucupira e no sistema acadêmico do CIE, né, indicando neste último sistema o número do processo referente à solicitação. Então, para registrar essa atualização no sistema, ela é utilizada uma aplicação do CIE, essa que está aparecendo na apresentação, e possui maiores informações da nossa página de serviço que vocês podem verificar nela. Obrigado, e as dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cursos.prpgp@fsm.br. Obrigado.